como é legal a gente ter alguns cultos temáticos, né? Nós fazemos pelo menos 3 no ano. Um com ritmo blues, outro com músicas da terra, mais sertanejo, e depois também o country. E hoje eu estava numa casa, a gente estava conversando para a gente fazer o dia do forró. É verdade, eu fui numa igreja, alguns anos atrás, na Igreja Batista Central de Fortaleza, e era um acordeon, e o pessoal na igreja lá, nordestino, né, lá em Fortaleza, tinha outra. Mas o blues, ele traz uma ideia dos afro-americanos, no sul dos Estados Unidos, que escravos, eles como que gemiam algumas canções, né? E esses blues partem desse gemido diante do Senhor. Há uma canção que eu gosto muito, que é um blues, fala: muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim. É uma música chorada. A história da igreja tem muitas canções lindas e eu queria reportar a você Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro não muito extenso, são 28 capítulos apenas. Ele é classificado como um livro histórico. E ele é um livro assim de muita aventura. Quem gosta de aventura pode ler o livro de Atos, você vai se entusiasmar. Porque do começo ao fim, muita adrenalina. Na verdade, ele começa assim com Jesus sendo levado aos céus, mas antes ele diz: fiquem, aguardem em Jerusalém. E eles acatam isso, estão lá no cenáculo reunidos, fechados, trancafiados e com medo. Porque se fizerem isso com o mestre, levar ele para a morte de cruz, o que não vão fazer com a gente? E eles ficam fechados até cumprir o dia de Pentecostes, quando Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estando eles reunidos em todo aquele lugar, o Espírito Santo veio sobre eles e línguas como de fogo desceu sobre aquelas pessoas, e nunca mais a igreja passou a ser a mesma. Ali foi o batismo da igreja, o Pentecoste, e aí vem a adrenalina, porque Pedro, que era um cara tímido, um pescador, de repente tem uma autoridade, prega, 3.000 pessoas se convertem, e dali, de um dia para o outro, mais 5.000 pessoas dentro da igreja, e depois vem a perseguição em Atos 8, e eles saem, vão para Samaria, vão para Judeia, Samaria, e aí vão para a região de Cesareia, Antioquia, para a Ásia e para a Europa. Então a igreja é dinâmica, aparece isso, inclusive a palavra dinâmica é isso. Poder é dunamis, e dinâmico vem de dunamis. E Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito, porque o Espírito Santo está soprando sobre aquela igreja, aqueles discípulos que estão contaminando ou abençoando o mundo pela energia que o Espírito Santo dá. Só que chega no capítulo 28, não tem epílogo, não tem um fecho. O Atos 28 acaba com a história, Paulo lá em Roma, e ele está lá na casa, e depois vem o martírio dele, e acabou a história. Não é que acabou a história, Atos continua, onde? Através da sua vida. Atos dos Apóstolos é a história da igreja, e o Dr. Lucas, que escreveu esse livro, ele saca isso, por isso que ele deixa o livro em aberto, porque não se descortinou toda a história de Atos dos Apóstolos, que continua na sua vida e na minha vida. É essa a ideia do Atos dos Apóstolos, e hoje eu quero usar 5 textos de Atos dos Apóstolos, que estão Atos 1, 14, 2, 1 e 46, 4, 24 e 5, 12. Se você está com a Bíblia aberta no livro de Atos, veja lá comigo, acompanhe esses textos que dizem assim. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 1. 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. E 5,12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Pai, o mesmo Espírito que inspirou Lucas a escrever essa narrativa de Atos, é o mesmo Espírito que habita em nós e que está em nós nesta noite. E nós pedimos que o Senhor ilumine e clarifique o nosso pensamento e coração para compreender a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Temos explorado essa temática aí, o chamado do discípulo. E já vimos 2 coisas aqui. Primeiro, o chamado do discípulo para seguir. Lembra?
Jesus ele passou lá na Galileia, chamou Pedro, João, vem e segue-me. E saiu, e os discípulos passaram a seguir o mestre. A metodologia utilizada era do rabino e um talmidim. O talmidim era o discípulo, e Jesus adota essa metodologia pedagógica. Mas depois Jesus, lá em Mateus 11, 28, ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, é a canga, e aprendam de mim. E a canga se coloca 2 animais, então Jesus se coloca junto com a gente, dizendo, aprendam de mim. Então Jesus já está, você como discípulo está do lado de Jesus. Então primeiro você segue, segundo você caminha do lado. E terceira posição, quando Jesus já vê esse discípulo mais maduro, agora ele diz, agora vá, ide. Então ele manda o discípulo à frente. Na semana passada o pastor Eli trabalhou a ideia do chamado do discípulo para servir. Curiosamente Jesus ele usa uma expressão que me chama a atenção na ordem das palavras, porque ele diz assim, aquele que me serve, segue-me. Ele não usa aquele que me segue, serve. Ele usa ao contrário, aquele que me serve, segue. Porque o chamado de um discípulo de Jesus é para o serviço, é para o ministério. É para poder, de alguma forma, contribuir com o reino do Senhor. Eu vou pedir que vocês não usem celular para não ser a prestar atenção neste lugar, tá? Não divaga somente usando o celular, ok? Para servir, você precisa usar os seus dons e os seus talentos. Usar a capacidade que Deus te deu. E tem muita coisa para fazer. Jesus ele é um modelo maior nosso, do mestre, e nós como discípulos vamos seguir as suas pisadas. E o que eu devo fazer? Colocar os meus dons, meus talentos à disposição. Eu li hoje o nosso boletim sobre o nome, chamar pelo nome. A Elisandra, a esposa do pastor Alessandro, fez esse chamado. Pode ler um artigo interessante sobre o síndrome de Down, as pessoas especiais. Cara, nós temos um ministério aqui chamado Videira, que é para atender. Nos domingos de manhã nós temos uma mãe que tem uma criança que só fica no colo. E ela, o dia que ela veio, ela estava saindo daqui da igreja, chorando. No meio do culto, nós estávamos lá na porta, eu e Neia. O que aconteceu? E ela desabou, falando, olha, eu não consigo participar do culto. Aí a gente conseguiu trazê-la de volta, e ela, a Neia ou alguém pegou essa criança, ela ficou sentadinha. Daqui uns dias estava ela e o esposo. Cara, cuidar de uma criança no culto é um serviço. Sabe, eu admiro muito quando tem os dias de chuva e esses diáconos pegam aquele dia, já põem capa, eles já sabem que eles vão molhar. Porque depois quando vocês vão sair para os carros, eles pegam aquele guarda-sol e vão com você. Depois do final do expediente, eles estão todos encharcados. Eles não fazem isso, que peso, que coisa, sou diácono. Não, é essa alegria de colocar a sua vida, o seu talento, a sua disposição, o seu tempo, o seu recurso para o reino de Deus. É esta a vocação. E olha, crianças precisam de gente para cuidar. Nós temos aí ensino, nós temos a área social, alcançar tribos. Eu passava esses dias ali na frente do Presidente Vargas, tinha um grupo lá gritando, eles eram todos skatistas e dançando legal. Falei, cara, precisa de um chamado aqui dentro da IPI de Dourados para alcançar essa tribo. Isso é serviço. Então existem muitas demandas e a gente não dá conta. Alcançar os universitários da cidade, isso é serviço, isso é ministério. Então Deus vai usar essas pessoas. Tem muito serviço e o Senhor quer encontrar corações dispostos. Hoje nós vamos trabalhar uma palavra, é essa aqui, homotumadon. Homotumadon. Vamos falar comigo? Homotumadon. Essa é uma palavra grega. Ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, sendo 11 vezes no livro de Atos. E é interessante porque nós vamos hoje dissecar um pouquinho o contexto em que essa palavra aparece. Minha primeira aproximação dessa palavra, creio que foi entre 10 e 12 anos atrás. Nós tivemos os ministros da IPI do Brasil, eles têm que passar por uma reavaliação, ou na verdade é uma educação continuada, de 2 em 2 anos. E numa dessas vezes, pastor Eugene Peterson, é um americano, ele trouxe uma ministração sobre esta palavra. E desde então essa palavra ficou latejando no meu coração. Ano passado eu tentei preparar alguma coisa para trazer para vocês, juntei o material e hoje me senti na liberdade de trabalhar essa temática. Você conhece a palavra aleluia? Como é que escreve aleluia em grego? Aleluia. Como é que escreve amém em grego? Amém. Essas palavras são chamadas de transliteradas. Homotumadon deveria ser uma palavra transliterada, porque a tradução dela fica fraco quando você pega só como os textos traduzirem. Então nós vamos ver hoje esse homotumadon, o que significa em termos de vida.
E o chamado do discípulo para o homotumondon. O que é ser chamado para servir, seguir e para o homotumondon? Você é chamado para quê? É isso que nós vamos ver. O chamado do discípulo para o homotumondon. Nós vamos ver 3 coisas. O significado de homotumondon, falar sobre a experiência comunitária da igreja primitiva do homotumondon e falar sobre os efeitos do homotumondon na vida de um discípulo de Jesus. Comecemos com o significado de homotumondon. Interessante que dentro da morfologia, que estuda a formação das palavras, morfo é isso, logos, estudo da formação das palavras, homotumondon tem 2 palavras justapostas, homo e tumos. Homo quer dizer junto, e tumos, paixão. Então, numa tradução bem literal, juntos com uma paixão. Essa seria uma tradução de homotumondon, juntos com uma paixão. Na verdade, você tem um outro significado, porque quando você trabalha num sentido musical, um conjunto de notas que é tocado, e mesmo que diferentes, as notas vão harmonizar em grau e também em tom. Então o homotumondon significa ser uníssono, ter um som, como os instrumentos de uma grande orquestra, sob a direção de um maestro com a sua batuta. Ontem eu participei de um casamento com muitos instrumentos, é legal, tem trompete, trombone, saxofone e teclado, baixo, e tinha uns 3 violinos e um piano de cauda, muito bonito, mas havia alguém que sintonizava isso, com a sua batuta e conduzia para que tudo desse certo na orquestração daquela sinfonia. Isso é homotumondon, é quando o todo converge numa direção só, num uníssono. Quando a gente olha na Bíblia, esses 5 versículos que eu li, vocês vão encontrar a palavra unânimes, vocês vão encontrar a palavra reunidos, comum acordo, pleno acordo e concordemente. Essa é a tradução nas Escrituras Sagradas. Agora o pastor Eugene Peterson, ele faz uma observação que a cultura do período que Jesus veio e ali deixou a igreja, era uma cultura da violência, porque os romanos prevaleciam. E para implantar o governo e o império deles, eles exerciam com muita força o poder. Então isso era comum dentro da mente de todas as pessoas, essa cultura da violência. Mas a segunda coisa é que existia também para a igreja, para os discípulos de Jesus, uma certa intimidação e perseguição. Perseguiram o mestre e levaram a morte de cruz. Agora os discípulos também, Atos 8, por causa da perseguição a igreja esparrama. Então esse drama, esse medo dominava o coração dos discípulos. Então entra um discurso religioso bem tradicional que motivava esta opressão e a cultura de violência. Então, em meio a esse contexto caótico, os primeiros cristãos viviam e proclamavam a soberania de Deus. Hoje é fácil ser cristão. Há uma frase do primeiro século que dizia assim: ser cristão no primeiro século era ser comida de leão. Porque se alguém denunciasse que você era cristão, você era levado para a arena e os leões devoravam as pessoas. Eu gosto muito de ler a história do cristianismo, e tem um tal de Policarpo, uma história muito bonita, que falava para ele negar o Senhor, ele negou, ele foi cozido em óleo quente. A história é muito triste, como esse homem morreu, mas ele foi um discípulo de Jesus. Então hoje é moleza, é mamão com açúcar, eu diria, ser cristão nesse mundo. Agora, se você quiser viver essa fé intensa, você vai ser perseguido. Então homotumondon tem uma força particular, porque provoca uma relação intensa e amorosa com as pessoas. Ele faz isso no coração do cristão. O homotumondon destaca um sentimento ao mesmo tempo de fúria e intrepidez, mas vinculado à paz e vinculado à humildade. Ele contém a energia da raiva, mas ele não contém o sentimento da raiva. É uma coisa louca, meio paradoxal isso, meio ambivalente. Esse é o sentido de homotumondon. Todos compartilhavam de uma mesma intensa emoção, tomada de fogo, de algo fervente, de energia, raiva, porém sem nenhuma conotação negativa. Pastor Cristofani, ele define homotumondon como ter uma mesma paixão ardente no coração. Diga comigo, uma mesma paixão ardente no coração. Isso é homotumondon. Em segundo lugar, a experiência do homotumondon na vida da igreja primitiva, porque ler Atos dos Apóstolos me inspira, eu gosto de ler por isso. Eu vejo a igreja lá e tento olhar para a nossa igreja hoje
E a gente vê uma discrepância muito grande, porque a igreja estava encharcada do Romotúmandon, e a nossa igreja hoje às vezes está tentando trabalhar a fabricação do Romotúmandon. E essa é a primeira coisa: Romotúmandon é uma ação do Espírito, não é algo que nós fabricamos, que nós manipulamos, que nós criamos. O Romotúmandon é uma ação de Deus, é algo que vem do alto, não é um avivamento pré-fabricado. Por isso não pode ser forçado. O Romotúmandon não pode ser cultivado, manipulado, programado. O Romotúmandon se dá mediante o desejo, a intimidade, o otimismo e a boa vontade. É a vida vivida no Espírito. Esse é o Romotúmandon. E a oração é o lugar onde o Romotúmandon se desencadeia. Esses dias atrás nós estávamos numa meia vigília aqui, num tempo gostoso, e o Romotúmandon tomou conta deste lugar. É justamente isso, ele converge e é uma sintonia, uma orquestração linda. Mas a segunda coisa, além dessa experiência vivida como uma ação do alto, se traduz numa experiência comunitária. O Romotúmandon acontece num ajuntamento solene, flui no culto, flui na celebração do corpo de Cristo, flui no louvor e na adoração, na comunhão. Ele continua sendo bom. Cara, passar por 8 meses de gestação e o seu neném nascer morto, não é fácil. Mas o Romotúmandon leva essas pessoas a ter energia para continuar cantando. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Romotúmandon é isto. O Romotúmandon cria essa paixão no coração tão forte que as pessoas têm prazer, têm alegria e desejo de estar reunidas em comunhão. A igreja primitiva entrou de cabeça dessa forma marcante de experiência, e também deve ser comum na igreja de Jesus nos nossos dias. No sábado passado, retrasado, eu estava na imersão da Rede Homem aqui, e tinha alguns homens sendo ministrados aqui. Eu senti um Romotúmandon dentro deste lugar. Ontem eu vim aqui antes do culto, eu tinha um casamento e a Né estava aqui, e vi essas mulheres lá reunidas depois de um dia de imersão, e você percebia uma alegria, uma presença. Isso é Romotúmandon, é esta a ideia. E também eu estava ministrando esses dias lá no PCA, as pessoas serão recebidas como membros dessa igreja, e mostrando para eles o que é ser filho de Deus, porque tem muita gente que vai para a igreja que não se converteu, que não entendeu. A primeira pergunta que eu faço quando uma pessoa está sendo recebida na IPI de Dourados, lá na classe, é a seguinte: todos são filhos de Deus? E o que eu ouço? A maioria diz sim. Eu falo não. No livro do Manual do Fabricante diz em João 1,12: todos quantos o receberam a Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são filhos? Os que creem. E os outros? Os outros são criaturas. Filhos são os que creem em Jesus. Então tem muita gente que vem para uma comunidade de fé sem ter uma experiência com Jesus, de conversão, e saber que sem Jesus você não consegue chegar até o Pai. Então você precisa ter essa consciência. E ministrando lá, eu sentia essa presença do Romotúmandon, uma paixão e um sentimento. Só experimentamos o Romotúmandon na comunidade que se reúne com Deus vivo, com Cristo vivo e com o Espírito Santo. Por isso que é muito complicado o que a pandemia trouxe para a gente. Ela distanciou, e não tinha como ter essa esfera, essa energia e paixão ardente, porque as pessoas estavam nas suas casas. E aí você que participa com a gente online, meu irmão, você não pode se acostumar nesse seu sofá. Por favor, se levanta, volta para a comunidade de fé, porque o Romotúmandon, essa energia, esse fervor, brota quando a igreja do Senhor está reunida. E é isso que acontecia. Se você ler Atos, a igreja estava reunida diariamente, diz o texto, no templo e de casa em casa, e eles estavam lá. O Romotúmandon toma conta do ambiente. Há uma canção que a gente canta sempre aqui: estamos todos congregados aqui, certamente abençoados serão. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo, muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar.
edificar. Romantumandon. Algo novo Deus vai fazer no Romantumandon. Porque a presença dele, a unção, ela visita o lugar e catalisa os corações e converge, promovendo a humildade na postura diante do outro e a paixão em promover o reino soberano de Deus na comunidade. Alimenta a humildade no coração dos cristãos e faz a igreja ser receptiva, simpatizante, acolhedora. Queridos, a gente não vai crescer elaborando, vamos ser a igreja mais simpática da cidade, nós vamos adotar o seguinte projeto, vamos ser assim, assim, assim. Isso vai acontecer quando a igreja viver o Romantumandon do Senhor. Aí as pessoas vão ser atraídas pela glória que está naquele lugar, pela presença, pela unção, por esta paixão ardente que está no coração das pessoas. Então, a experiência do Romantumandon é do alto. Segundo, ela se dá no contexto comunitário. Terceiro, sempre Romantumandon, esta palavra nos livros de Atos está atrelada com outra palavra, perseverança. E perseveravam unânimes, perseveravam Romantumandon. Quer dizer que Romantumandon precisa de esse passo de perseverar. A igreja experimentou o Romantumandon porque esperou lá no cenáculo, no Pentecoste, até que aconteceu a descida do Espírito Santo. Isso é a perseverança dentro do projeto de Romantumandon. Então a gente tem que esperar em Deus. E o pastor Cristofani, ele diz assim: havia execução de uma sinfonia conduzida pela batuta do seu único maestro, seu regente. Quem é? O Espírito Santo. Ele varia no arranjo, ele inova o tom, diversifica a orquestra dos corações, ele harmoniza todos eles para um mesmo propósito, inflama cada um deles com a mesma paixão, conduz os corações em um mesmo caminho, direciona todos eles para o mesmo alvo, rege cada um deles, incendeia-os com ardor, insufla com concórdia, orquestra os corações em uma só melodia. Quem faz isso? O Espírito Santo, o maestro. Ele orquestra, isso se chama Romantumandon. Terceiro e último lugar, quais são os efeitos do Romantumandon na vida do discípulo? É um desafio para os discípulos de Jesus, porque o Romantumandon gera uma ambiguidade, é um paradoxo, são duas coisas que parecem contraditórias, é isso. Por exemplo, ao mesmo tempo que desperta a intrepidez, essa energia, ele gera também a humildade, e parece opostos a intrepidez com a humildade. O Romantumandon promove isso, porque a gente tende ao extremo, ou somos dominadores ou somos passivos, ou nós somos invasivos ou somos tímidos, ou a gente grita ou a gente se cala. A gente tem dificuldade de viver nessas duas dimensões paradoxais. E o Romantumandon é uma rica experiência na vida de um discípulo, o amor para com Deus na casa dele, no seu povo e na missão. O Romantumandon provoca uma paixão por Jesus. Escutei esses dias um jovem que participou de um evento lá na F-Hope e ficou 6 meses lá, e ele falou: pastor, fui ministrado por uma pessoa, acho que é Admara o nome dela, da Jocum de Curitiba, e eu fui escutar esta mulher, muito fantástico. Essa mulher, ela transpirava a Deus, ela falava de tal forma da experiência com o Cristo vivo, e a paixão que o discípulo tem que ter pelo Senhor Jesus Cristo. Um comentarista diz o seguinte: Jesus mostrou com seu agir amoroso a capacidade de promover uma revolução radical na sociedade, mas ele não fez com armas. Ele promoveu a revolução pelo comportamento amoroso dele. Jesus amou as pessoas incondicionalmente, mas ele não deixou de expulsar do templo os mercadores que exploravam os pobres. Jesus tratou com dignidade mulheres, crianças, leprosos e prostitutas, mas não deixou de exigir que todos carregassem a sua respectiva cruz. Olha o paradoxo. Jesus andou com publicanos, religiosos e pessoas da alta sociedade, mas nunca deixou de manifestar-se contra a religiosidade, a ganância e a vida sem generosidade. Então é possível experimentar o Romantumandon na vida do discípulo. Se o grande objetivo da sua vida é ser semelhante a Cristo, não pode você estabelecer uma meta menor de ser como Jesus foi. A sua meta é Cristo. E é compromisso de todo discípulo seguidor esforçar-se e se colocar contra a cultura, fundamentado numa vida de oração e na piedade. Ó, meu amigo, enfrentar a política desse mundo tenebroso hoje, polarizada, enfrentar as universidades, onde
que a visão esquerda, que muitas vezes trabalha dilacerando a fé cristã, e mesmo o direito fundamentalista, você precisa ter piedade, você precisa ter vida com Deus para chegar lá e dizer: esse caminho eu vou, esse caminho eu não vou. E se posicionar. É só com o Homotumodon que isso vai acontecer na sua vida, para o discípulo de Jesus. Pois bem, o seu chamado é para o Homotumodon. Eu queria que você se colocasse em pé. Por favor. Deus quer trabalhar o meu coração, o seu coração, para essa energia, essa paixão, esse fervor. Amém? O que amém significa? Amém. O que significa aleluia? Também aleluia. O que significa Homotumodon? Homotumodon. É essa paixão, esse fervor que deve estar dentro do seu coração e do meu coração. Quero orar com você, Pai. O mesmo Espírito que agiu na igreja é o mesmo Espírito na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva, é o mesmo Espírito que age em nós. Se há impedimentos para que o Homotumodon aconteça em nosso meio, nós quebramos isso em nome de Jesus, para que essa experiência da unção, da presença, da glória, da majestade, do fervor, da paixão, flua no meio do teu povo, flua no meio dos teus discípulos, que foram chamados para essa experiência do Homotumodon. Que seja assim, em nome de Jesus.